Por favor, respondam suas apresentações, né? Eu me chamo Natália Gurgel. Essa iniciativa é uma iniciativa do Laboratório Cetros. Para quem não conhece, o laboratório é um programa, um laboratório de pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, e a gente pensou numa estrutura, né, nessa onda de lives que está surgindo, mas a gente pensou numa estrutura diferente, tendo em vista a seriedade que está trazendo essa conjuntura, né, todas as questões que estão sendo colocadas e apontadas dentro dessa nossa realidade, né, que interferem necessariamente na nossa realidade. Então, a gente pensou num projeto onde a gente pudesse trazer alguns professores, alguns convidados, alguns colaboradores também que acreditam nessa proposta também. Mas, para além de debater esses temas mais sérios, a gente também tem a intenção de encontrar um espaço onde a gente possa se identificar, onde a gente possa conhecer quem são essas pessoas, onde estão, para a gente não se sentir só nesse momento de isolamento, né? E, dessa forma, a gente pensou nessa estrutura, né, tendo em vista a necessidade do isolamento da gente. Então, nesse primeiro momento, a gente convidou o professor Marcelo Carcanholo, e ele gentilmente aceitou o nosso convite, né, para estar aqui com a gente, fortalecendo esse debate e essa socialização por meio virtual, né, e a gente agradece demais o compromisso que o professor assumiu com a gente, né, para além de ser com a gente, mas com a sociedade como um todo, né, para a gente sair um pouco desse muro da universidade, né, e aí essa conjuntura toda nos convida a fazer de forma diferente. Então, nesse momento, a gente vai discutir a crise econômica, né, o ultraliberalismo e o coronavírus. Dessa forma, a gente pedir que o professor explane algumas ideias, alguns aspectos do que ele tem a nos dizer. Daqui a pouquinho eu passo o currículo do professor, certo? Mas, inicialmente, é essa a nossa proposta. A gente espera que vocês aproveitem e que, se possível, vocês possam ir fazendo as perguntas de vocês no nosso bate-papo, que aí, ao longo, né, da conversa, o professor se propõe a responder, né, o que não for contemplado na fala dele, certo? Eu me chamo Natália Gurgel, já me apresentei, sou mestranda do curso de mestrado acadêmico da UES, de Serviço Social, né, da Universidade Estadual do Ceará. O professor, ele é doutor em Economia pela UFRJ, não é isso, professor? Isso. E ele vai poder conversar um pouquinho agora com a gente sobre essa conjuntura. E a palavra é com o senhor, tá bom? Pode ficar à vontade, e aí, em breve, a gente pode ir tendo algumas intermediações. Obrigado, Natália. Obrigado a você, o pessoal do Cetros, pelo convite para participar dessa conversa. São muitos temas interligados e eu vou tentar fazer uma exposição inicial do que me parece mais fundamental para depois questões mais pontuais ou correlatas a gente possa, de repente, num bate-papo posterior, entrar nessas questões, elucidar alguns desses apontamentos a respeito dessa temática que foi proposta, a crise do capital, o ultraliberalismo e o coronavírus. Nessa minha primeira intervenção, eu pretendo resgatar alguns aspectos mais relacionados ao primeiro e ao último item do tema proposto, a crise do capital e o coronavírus, pressupondo o segundo termo, o ultraliberalismo, que eu pretendo deixar para depois, porque me parece que ele, inclusive, caracteriza o que pode ser um cenário do pós-crise pandêmica, pelo menos do ponto de vista da minha visão.
Tem dois pontos centrais que eu gostaria de desenvolver um pouco mais nessa primeira conversa, que são interligados, mas têm especificidades. O primeiro deles, eu vou fazer as duas afirmações e depois vou tentar desenvolvê-las. O primeiro deles, que eu vou afirmar de maneira bastante taxativa, é que o coronavírus ele não pode ser, e a enfermidade que ele traz, a Covid-19, o coronavírus ele não pode ser de nenhuma maneira entendido como a causa da crise pela qual passa a economia mundial hoje em dia. Está relacionado, é um dos elementos, mas não pode ser considerado a causa. Eu pretendo demonstrar isso. Segundo ponto relacionado a essas questões mais centrais, mais estruturais, é o fato de que as crises não são fenômenos fortuitos, ocasionais, que podem ou não acontecer, portanto, eventuais. As crises, bem entendidas, e já entro no assunto, são um fenômeno regular e necessário na dinâmica de acumulação capitalista. Ou seja, a economia capitalista precisa, exige, tem como necessidade que em determinados momentos do tempo ela passe por momentos de crise. Portanto, a crise é necessária, faz parte dessa dinâmica da acumulação de capital. Eu vou desenvolver esses dois pontos, eu vou começar pelo segundo e depois eu volto ao primeiro em relação ao coronavírus, porque o coronavírus ele aparece como fenômeno, como fenomenologia, na terceira fase dessa última grande crise estrutural do capital, que estoura em 2007 e 2008. Então, vou começar pelo segundo ponto, ou seja, por que as crises são um fenômeno regular e necessário no capitalismo. Primeira coisa a respeito disso importante ao menos desde um ponto de vista mais de crítica da economia política, sair um pouco da interpretação tradicional do que significa o termo crise. As pessoas costumam entender, e a ciência econômica, vulgar também, costuma entender a crise como sendo um momento específico de ruptura, em que em uma fase posterior à economia tem um certo momento de crescimento, de taxas crescentes de acumulação, vem esse ponto de ruptura que é a crise, e aí a partir dali entramos numa recessão ou estagnação econômica, ou seja, a crise como um ponto de inflexão do que vinha sendo o crescimento e passa a partir dali ser uma depressão, estagnação mais ou menos duradoura. Se a gente vai, por exemplo, numa perspectiva mais rigorosa como a de Marx, embora ele seja dúbio em alguns momentos, porque ele usa o termo para duas coisas, a crise, na maior parte das vezes, para ele tem um outro significado. Quando ele se vê na necessidade de deixar mais claro esse outro significado, ele inclusive usa um qualificativo. Ele chama de crise cíclica. Que do ponto de vista da teoria de Marx, acaba sendo redundante, mas ele se vê na necessidade de reforçar essa redundância. Porque o que o Marx chama de crise propriamente dita não é um ponto de inflexão posterior à fase de crescimento e posteriormente virá uma fase de estagnação ou depressão, mas ele chama de crise cíclica o fenômeno cíclico como um todo, ou seja, toda a trajetória, a dinâmica de acumulação que tem fases de crescimento, ruptura crítica, depressão, estagnação, nova recuperação, nova crise, assim por diante, todo esse fenômeno cíclico, essa onda que caracteriza a trajetória de médio e longo prazo da economia capitalista, é o que o Marx chama de crise cíclica, ou tout court, crise. E isso, para Marx não, isso é um fenômeno objetivo, é assim que funciona. Aliás, todas as teorias econômicas, inclusive as mais ortodoxas, convencionais, aceitam. É um fato objetivo de que a economia capitalista, ao longo do tempo, apresenta ciclos, portanto tem uma trajetória cíclica. Vamos na linguagem de Marx, tem uma trajetória de crise cíclica. Isso faz, portanto, do ciclo ou da crise, uma característica da economia capitalista. Não é algo que vem de fora, não é eventual, não é algo que possa ou não acontecer, é algo que necessariamente acontece. Trata-se de um fenômeno regular e necessário. Aqui é importante fazer uma advertência, porque às vezes se interpreta o regular e necessário como se fosse algo mecânico,
bem comportado com os tempos de duração de crescimento, crises, mais ou menos bem comportados, como se fosse algo mecânico e, portanto, chegando a ser previsível. A crise cíclica nunca é mecânica, nunca é previsível, ou seja, o quanto vai durar uma fase de crescimento, o quanto vai durar uma fase de estagnação, em que momento estoura uma crise ou aparece uma recuperação, é algo que, na melhor das hipóteses, mesmo assim sujeito a debates, a gente só pode contar depois que já aconteceu. Portanto, é perfeitamente possível que eu tenha uma fase de crescimento que dure um pouco mais, uma fase de estagnação que dure um pouco menos, vice-versa, um pico de crescimento que vá muito além do que vai ser o vale da crise, e vice-versa, enfim. Tudo isso é sujeito às conjunturas e determinações concretas, históricas, que estão relacionadas também com a luta de classes. Mas o fato é que o fenômeno é regular e necessário. O que significa isso? Significa que, por conta da dinâmica de acumulação de capital, e o Marx tem uma compreensão bastante completa desse fenômeno complexo que é a crise, as razões, qual é a causa, qual é o conteúdo, quais são suas formas de manifestação. Talvez eu possa deixar isso para o bate-papo, se alguém estiver interessado no assunto. Mas o fato concreto é que se as crises cíclicas são regulares e necessárias, isso significa que sempre, após um determinado período de crescimento da economia capitalista, advirá uma crise. Você nunca sabe, a priori, ex ante, quando será e a profundidade dessa crise. O que você sabe é que após uma fase de crescimento virá a crise. Por outro lado, a gente também sabe que, pela própria dinâmica de acumulação de capital, após determinado período de ocorrência da crise, o capitalismo tem mecanismos, ele recria mecanismos, cria novos mecanismos que lhe permitirão, é sempre uma possibilidade, uma nova etapa de crescimento. Isso é que faz o fenômeno ser regular e necessário. A implicação que mais nos interessa aqui disso é que, portanto, as fases, os momentos de ruptura, seja a crise, seja a recuperação, se esse fenômeno é regular e necessário, ou seja, se ele vai acontecer, a gente só vai encontrar as razões desses pontos de inflexão exatamente no que aconteceu no período anterior. O que eu quero dizer com isso, para dizer de maneira curta, é que as razões de toda a crise específica do capitalismo a gente encontra nas características da fase de crescimento anterior. Assim como as razões de uma retomada, de uma recuperação econômica, a gente encontra nas características da fase de crise que antecedeu essa fase de recuperação. Por que isso é importante? Porque isso nos ajuda a entender a crise atual por que passa o capitalismo. Essa crise pela qual passa o capitalismo, ela estoura em 2007, se aprofunda em 2008, mas ela estoura em 2007, e perpassa algumas fases de lá para cá. Portanto, a crise que nós estamos vivendo hoje não é uma nova crise, é a mesma que estoura lá em 2007, só que com novas formas de manifestação. Essa crise que estoura lá em 2007, 2008, ela é provocada, as suas razões mais de fundo estão relacionadas com as características do que foi a fase de acumulação capitalista no período precedente. Que o período precedente, a gente pode localizá-lo na história, a penúltima grande crise estrutural do capitalismo foi no final dos anos 60 do século passado, início dos anos 70 do século passado. A partir dali, com várias características, o capitalismo contemporâneo consegue se recuperar, consegue ter algum ritmo de acumulação, em nada parecido ao que foi na fase anterior, do pós-Segunda Guerra Mundial, mas teve alguma dinâmica de crescimento a partir dos anos 80, 90, início do século XXI, e com algumas características específicas. Eu não vou aqui caracterizar todas, a gente não tem tempo para isso, mas duas me interessam aqui. A primeira delas é que, dos anos 70 para cá, o que o Marx chamou no livro 2 do Capital de rotação do capital, ou o tempo de rotação do capital, se acelera a taxas inimagináveis. Ou seja, o tempo que o capital gasta em cada uma de suas fases, na fase de compra, na fase de produção, na fase de venda, na fase de recompra de meios de produção, força de trabalho, e assim sucessivamente, esses tempos, por vários mecanismos, foram encurtados cada vez mais. Portanto, o tempo de rotação do capital diminui. E o que o Marx
percebe ali no livro 2 do Capital é que a redução do tempo de rotação do capital eleva o que lá ele chama de taxa anual, poderíamos chamar periódica, de mais valor, que vai redundar, sujeito a outras determinações, mas vai redundar no aumento da taxa anual ou periódica de lucro. Portanto, uma das formas que o capital tem de acelerar a sua acumulação, elevando a taxa de lucro, é justamente acelerando o tempo de rotação. E o capitalismo fez isso dos anos final dos 70 do século passado até hoje de maneira inimaginável comparado a outros períodos históricos. Essa foi uma das características do capitalismo contemporâneo. A outra que me interessa aqui é o fato de que uma das grandes características do capital quando ele entra em crise é que sobra capital, tem capital demais sobrando, e se nada for feito, esse capital a mais sobrando, superacumulado, vai se traduzir, vai reverberar numa redução das taxas de lucro. Portanto, o capitalismo, para, aspas, solucionar essa crise, tem duas formas de fazer, que podem vir combinadas. Ou ele encontra novos espaços de valorização para esse capital que está sobrando, ou a própria crise vai se encarregar de queimar esse capital que foi acumulado em excesso. Os liberais mais honestos, sim, eles existem, têm razão em afirmar, quando estoura uma crise, que se o mercado serve na alta, tem que servir na baixa, deixa quebrar. O problema é que quando começa a quebrar capital grande, a gente sabe como funciona o capitalismo, na concretude, a gente sabe que os estados não deixam que capitais grandes, ou alguns deles, quebrem. Mas o fato concreto, portanto, é que o capital precisa, quando ele está superacumulado, de espaços de valorização. O capitalismo contemporâneo, a partir dos anos 70, de maneira mais acelerada, anos 80 e 90, vai aprofundar os espaços de valorização nos mercados financeiros. Seja criando novos instrumentos financeiros, seja ampliando os mercados e instrumentos que já existiam. Aqui tem uma conversa para 2 semanas a respeito dos derivativos financeiros, novos instrumentos financeiros, processos de regulamentação bancária e financeira, abertura das contas e capitais das economias para fazer com que esses capitais se valorizem nas esferas financeiras, o que inclui mercados cambiais, mercado de futuros. Aqui teria uma conversa para dezembro. Esperemos que o coronavírus não faça com que a gente fique até dezembro nessa sistemática. Mas, enfim, isso significa, portanto, que o capitalismo contemporâneo, junto com o aumento da rotação do capital, também ampliou esses espaços de valorização. E aqui o Marx, de novo, nos ajuda. No livro 3 do Capital, em específico, de maneira mais clara, mas não se restringe a essa seção, na seção 5 do livro 3, ele vai descobrir uma categoria também característica do capitalismo, que já está lá no século XIX, mas é que ela ganha mais determinações concretas e se acentua como lógica de valorização do capitalismo nos dias em que vivemos, que é o capital fictício. Também não vou ter tempo de trabalhar essa categoria aqui ad nauseam, mas o que nos importa aqui para a nossa conversa é que o capital fictício, de maneira sintética, primeiro que ele é fictício, mas ele é real. Se ele não existisse, para Marx não faria nenhum sentido falar de algo que não existe. Mas por que ele é fictício? Porque, na verdade, o capital fictício, ele inverte a lógica, o sentido do que é normalmente o capital. O capital, a gente sabe, é um capital que se constitui como meio de produção, força de trabalho, entra no terreno da produção, produz, dada uma jornada de trabalho, se ele conseguir com um sobretrabalho, com um mais valor, que se ele der sorte e vender a produção, que não precisa ser material, pode ser imaterial, no processo de venda, ele vai obter um D' maior do que o D e, portanto, vai ter uma certa taxa de lucro ou de valorização. Portanto, o capital pré-existe, entra no terreno da produção e se valoriza se aquela produção for realizada no processo de circulação. Então, produz-se para apropriar-se. Essa é a sequência mais, não vou dizer natural, porque é uma palavra pouco rigorosa, mas mais direta, digamos assim, do que nós conhecemos como capital. O que o capital fictício faz é inverter esse sentido. Como é que se constitui o capital? O capital não existe inicialmente. Por isso que Marx chama esse capital de fictício. O que existe é que aquilo que se promete fazer, portanto, no futuro, vai conseguir produzir determinada massa de mais valor que poderá ser apropriada. Então, a expectativa de uma apropriação futura
de partes desse mais-valor, permite que hoje, portanto, antecipando o que porventura possa vir a ser o futuro, se constitua o capital. É como se eu tivesse uma brilhante ideia de algum negócio que vai render mais valor ou mais-valia lá na frente. Eu não tenho o capital inicial, digamos assim, para constituir o começo do processo, mas eu vendo hoje a minha ideia, eu coloco lá em papeizinhos brancos, dizendo que eu prometo a quem me financiar, a quem me der crédito de capital, uma participação nesse mais-valor que vai ser produzido lá na frente. Portanto, percebam, a expectativa de apropriação no futuro permite a constituição de um capital que vai ingressar na produção. Percebam como o sentido se inverteu. A expectativa de apropriação permite a constituição de um capital que vai ser produzido. Por que o Marx chama de capital fictício? Porque ele pode vir a ser real, mas ele é construído, e se tudo der certo, será construído e a coisa dará certo, mas ele será construído em cima de uma ficção. E aqui ficção não no sentido de mentira, mas no sentido de algo que está lá na frente, no futuro, que pode vir a ser. Esse é o capital fictício para Marx. O que o capitalismo contemporâneo fez foi criar inúmeras formas, instrumentos financeiros com base nessa lógica fictícia de valorização e, portanto, permitir que aquele capital superacumulado lá no ciclo anterior encontrasse espaços para continuar a sua valorização. Por isso é que a gente viu uma dinâmica de acumulação, principalmente na virada dos anos 80 para os anos 90 do século passado e no início desse século XXI, calcada, baseada nessa lógica de valorização fictícia do capital. Aqui tem um pingo no i que é importante. É muito comum a interpretação que, não exatamente assim, mas que entende a dinâmica dos mercados financeiros como sendo separada da dinâmica dos mercados ou do capital produtivo. Isso para Marx não faz o menor sentido. Quando ele está falando que eu tenho uma lógica de valorização fictícia, isso vale para todas as formas de capital. O que significa dizer que isso o Marx não teve tempo de viver, ele morreu no século XIX, mas a gente continua vivo, o coronavírus ainda não nos matou, pelo menos não a todos, ainda. O que nós conseguimos perceber é que essa dinâmica, essa lógica de valorização, a partir de determinado momento dos anos 80, 90, contaminou, brincadeira de mau gosto, mas contaminou os capitais em todas as esferas, inclusive as esferas produtivas. Significa dizer que todo o capital, o produtivo, o comercial, o que está nas esferas financeiras, no capitalismo contemporâneo opera com essa lógica de valorização fictícia. Muito bem. Esse capital fictício ele tem uma dialética como sempre. Qual é a dialética? Ele em si, quando eu vendo aqueles papeizinhos brancos dizendo que eu estou prometendo para quem me der o dinheiro, o preço daquele papel, participar da apropriação futura de mais valor, o detentor daquele direito que comprou o papel, portanto o detentor do capital fictício, ele diretamente não vai participar da produção. Se tudo der certo, eu vou, mas ele não. Portanto, o capital fictício não participa diretamente no processo de produção de mais valor. Mas ele, até por a forma de como ele se constitui, é um participante da apropriação. Foi isso que eu vendi para ele, uma parcela da apropriação daquilo no futuro. Portanto, quando grande parcela do capital total da economia mundial se especializa na lógica de valorização fictícia, ele está participando diretamente do processo de apropriação sem participar diretamente do processo de produção. Isso cria um problema. Por que cria um problema? Porque tem mais gente ou mais capitais participando do comer o mesmo bolo. Isso significa que a fração do bolo para cada um desses capitais tende a diminuir. A fração do bolo chama-se taxa de lucro. Portanto, esse lado disfuncional do capital fictício, por ele não participar diretamente do processo de produção, tende a puxar a taxa de lucro para baixo, o que é um problema, pode levar a crises. A questão é que tem uma dialética, porque o capital fictício ele não tem apenas disfuncionalidade, ele tem uma funcionalidade. E qual é? Dentre outras, a mais importante. Por isso que eu resgatei isso minutos atrás. Porque ele permite acelerar a rotação do capital como nunca antes tínhamos visto. Percebam, não há forma, o capitalismo é muito sagaz nisso, não há forma mais, eu não conheço forma melhor de encurtar o tempo do que trazer o futuro para o presente.
E é exatamente o que o capital fictício faz. Ele rifa o futuro, trazendo para o presente, permitindo que no presente se constitua capital. Isso acelera muito a rotação do capital. Portanto, o capital fictício, embora não participe diretamente no processo de produção de mais valor, permite indiretamente, com várias mediações, que o capital que produz mais valor, sim, aumente a produção de mais valor. Portanto, essa funcionalidade tende a puxar a taxa de lucro para cima. Essa é a dialética. A disfuncionalidade tende a puxar para baixo a taxa de lucro, portanto, ferver o caldeirão da crise, e a funcionalidade tende a puxar a taxa de lucro para cima. O que nós vimos até 2007, teve alguns sinais da crise antes disso, mas isso eu deixo para depois, se for o caso. O que predominou até 2007 foi a funcionalidade. O capitalismo foi mais ou menos bem até ali. O que estoura em 2007 foi justamente a disfuncionalidade. E como é que estoura a disfuncionalidade? Percebam, os detentores do capital fictício, eles têm uma promessa de algo, que eles não sabem se vai acontecer. Se, em média, ou grande parte, ou quem tem maior poder de barganha, ou seja, dinheiro ali investido, começa a desconfiar de que lá na frente não vai ter ou não vai ter na mesma taxa prometida, o que ele procura fazer? Procura se antecipar. Então, se eu tenho um título qualquer que eu vou resgatar daqui a 6 meses, eu acho que em 6 meses ele vai valer menos, o que eu faço? Eu vendo esse título hoje. Agora, se eu pensei assim, e a média do mercado assim pensa, eu vou ter um excesso de oferta desse papel hoje, e o preço que a gente achava que ia cair daqui a 6 meses, cai hoje. Portanto, a crise é antecipada. O que aconteceu em 2007 foi justamente isso. Especificamente no mercado subprime imobiliário americano, que nada mais é do que créditos, hipotecas para setores da população que tem baixa probabilidade de pagar essas hipotecas, e os bancos fizeram isso não porque são loucos, mas é porque a concorrência os obriga a ampliar os mercados, mas cresceu esse crédito imobiliário para setores de baixa renda, que tem emprego informal, de indivíduos que acabavam de sair da cadeia e já saíam na cadeia com um kitzinho de crédito imobiliário. Isso que eu estou falando não é alegoria, tá? Isso era uma realidade. Isso permitiu, portanto, um certo boom, porque criava demanda por novas residências, e, portanto, os preços das residências já estabelecidas subiam. São os novos ricos americanos, que tinham empregos precários, mas casas cada vez melhores. E eu tinha aqui um círculo virtuoso, porque eu tinha um determinado valor de dívida, eu tinha a minha casa hipotecada, eu tinha uma dívida, sei lá, de $100 mil. Como o preço das casas estava crescendo, eu podia vender a minha casa, quitar a minha dívida, dar entrada numa casa melhor ainda e, portanto, financeiramente aparecer como mais rico. E isso aumentava a demanda por casa, aumentava o preço das casas, e isso gerou um círculo virtuoso. O problema é que se o ciclo vale para cima, vale para baixo. Em determinado momento, alguns desses indivíduos não tinham mais como pagar as hipotecas, os bancos, portanto, não resgatavam os seus créditos, e banco só empresta porque pede emprestado. Significa dizer que eles não tinham liquidez de um lado, não tinham liquidez para pagar o que tinham pedido emprestado para outros bancos. Então começou um efeito dominó, um círculo vicioso, digamos assim, na baixa do ciclo pelo mercado do subprime imobiliário americano. Professor. Isso afetou várias instituições financeiras, Fannie Mae, Freddie Mac, enfim, pequenos bancos imobiliários. Sim. Eu tinha, pelo mecanismo de derivativos financeiros, muitas seguradoras ali alavancadas. Não à toa a seguradora britânica mais importante também quebra nesse momento, no ano seguinte, 2008. Mas o que me importa aqui é que isso levou primeiro a um problema de liquidez, ou seja, falta de dinheiro no curto prazo para determinados bancos, mas que se agravou e virou um problema de solvência, ou seja, de insolvência. Bancos importantes ficaram inadimplentes. Então, professor, deixa eu só perguntar uma coisa, então. É só para a gente tentar dar uma pausa, porque são muitas informações, e aí eu estou percebendo aqui que está surgindo algumas perguntas também. Então, o que o senhor está explanando nesse momento seria essa crise que já antecedia, né, antes dessa pandemia. Essa crise, ela já houve essa crise em 2007, 2008. Então, na sua opinião, as causas dessa crise, né, como o senhor está explanando, elas foram sanadas ou elas ainda estão presentes, agravadas por essa dimensão da pandemia?
Natália, obrigado por me avisar que eu esqueci de dar a seta. Aqui, na verdade, eu estou passando para a comprovação daquele primeiro ponto que eu coloquei lá, ou seja, o coronavírus não é a causa dessa crise. Certo. Pode ser a mais imediata, a mais aparente, mas não a de fundo. Certo. E para demonstrar isso, eu preciso voltar à crise de 2007, 2008, para mostrar que a que nós vivemos hoje é a mesma, só que com um novo formato. Ótimo. Bom, então voltando. O que acontece lá, portanto, em 2008 é que a partir de 2008, quando a crise se agrava, ela estoura no penúltimo trimestre de 2007, é que ela começa a atingir bancos importantes. Não se esqueçam que o Lehman Brothers foi vendido ao preço simbólico de $1. Não estou falando de qualquer banquinho, estou falando do Lehman Brothers. Quando a insolvência e, portanto, a quebra ameaçou o Goldman Sachs, outro banco importante, aí o governo americano, por mais liberal que seja um discurso em alguns momentos, falou aí não. Existe enfim, não temos tempo para desenvolver isso, mas existem vários documentários sobre o assunto, existe uma relação umbilical, digamos assim, para usar essa alegoria, muito próxima entre o board econômico, os últimos boards econômicos dos governos americanos, assim, já há décadas, e a própria direção do Goldman Sachs. Ou seja, quando chegou na hora do Goldman Sachs, não, o Goldman Sachs não pode, aí entrou aquele discurso do too big to fail, ou seja, muito grande para quebrar, porque se ele quebrar vai todo mundo junto, aquele discurso que nós conhecemos, e aí o Goldman Sachs não pode. Quando o Goldman Sachs não pode, isso significa que temos que resgatá-lo, porque se não resgatarmos o Goldman Sachs, o mercado, a crise vai desvalorizar esse capital superacumulado. E o que significa isso? Significa que o Goldman Sachs estava carregado de títulos podres, que ninguém queria, preço lá embaixo. Qual é a única forma de fazer com que ele não quebre? Como eu tenho um excesso de oferta desses papéis, é preciso que entre na outra ponta alguém que compre, ou seja, que entre um crescimento da demanda para fazer frente ao crescimento da oferta desses papéis para que o preço não venha para baixo. Tinha uma oferta muito grande desses papéis, baixa demanda, por isso que o preço vinha para baixo. Ou seja, dizendo de maneira curta, era preciso que entrasse alguém muito grande comprando esses papéis para que eles não fossem precificados para baixo. Quem foi que entrou comprando esses papéis? O Estado. Isso valeu, aqui eu fiz a alegoria do Estado americano, tentando salvar não só o Goldman Sachs, mas o mercado financeiro, bancário financeiro como um todo, mas governos de todo o mundo fizeram isso. Na Europa isso foi feito, tem as especificidades da Europa em função do Banco Central Europeu e a zona do euro, enfim. Em países periféricos foi feito, no Brasil um pouco depois isso foi feito também, ou seja, o Estado salvando o setor. E como é que o Estado salva o setor? Ele pega parte do seu recurso, ou seja, do orçamento público, do fundo público, para ser mais preciso, para comprar esses papéis. Mas isso significa que quando ele vai pegar pedaço desse fundo público para comprar esses papéis, para que não sejam desvalorizados, ele vai ter que tirar dos lugares para onde esse fundo público estava indo. Então percebam que aqui a gente já começa a perceber, a notar, torna-se explícito, que algo que até aquele momento, 2007, 2008, tinha caído em desuso, ninguém mais falava, era quase um xingamento, voltou a ser a moda. Não é uma casualidade histórica que o mantra do ajuste fiscal tenha voltado justamente nesse momento. O que significa o ajuste fiscal? Justamente economizar do fundo, do orçamento público, tudo que não for despesa financeira, saúde, educação, funcionalismo público, ou seja, conseguir receitas daí, incluídas privatizações, para que parte desses recursos sejam direcionados para a atuação do Estado, comprando aqueles títulos públicos aí, quem vai fazer essa atuação é, via de regra, o Banco Central. Por isso o ajuste fiscal volta a entrar, aspas, na moda, volta a fazer parte do receituário. Por isso a volta do discurso ortodoxo dentro do neoliberalismo ou do ultraneoliberalismo. O Estado americano fez isso, enfim, tem anedotas sobre como isso foi feito nas semanas em que você estava acabando o governo Bush filho, começando o governo Obama, enfim. Mas o problema é que o rombo era muito grande. O rombo era muito grande e, portanto, esse ajuste fiscal permanente de lá até hoje, como nós estamos vendo, perdurará, era insuficiente. Portanto, era preciso fazer algo mais. Porque se não fosse feito, esses papéis teriam seus preços despencados e eu teria uma desvalorização de capital fictício. É por isso que, junto com o ajuste fiscal, a partir dali, você tem também uma volta de algo que também tinha caído em desuso, que são as reformas liberais pró-mercado. Reforma trabalhista, da Previdência, etc, etc, etc. Qual é o sentido disso? Aprofundar as reformas.
significa aumentar a taxa de exploração, a taxa de mais valor ou mais-valia, para que tenha um crescimento da produção de mais valor, que possa se reequilibrar com aqueles direitos de apropriação do mais-valor que foram superproduzidos. Por isso que a partir dali eu tenho esse duplo momento, o ajuste fiscal e as reformas estruturais como uma terapia do capital para sair da sua própria crise. Muito bem, avancemos. Quando chega 2010, 2011, mais ou menos, a economia mundial continua estagnada, com miniciclos, ou seja, voos de galinha, tentava crescer, não conseguia voltar, você não se recupera da crise. Só que percebam que o Estado, além do ajuste fiscal para conseguir dinheiro para atuar nos mercados, como ele já não consegue mais aprofundar o ajuste fiscal como estava fazendo antes, precisa se endividar no mercado. Então o Estado passa a emitir mais dívida pública, vende no mercado, consegue dinheiro e com esse dinheiro atuar nos mercados financeiros. Então desse momento em diante a dívida pública não nasce aí, mas eu tive uma explosão da dívida pública que já existia ali. Quando chega 2010, 2011, esse estouro da dívida pública vai ser a segunda fase da crise. Vai estourar na zona do euro por razões específicas da geopolítica, geoeconomia, relacionada a como se constitui lá a zona do euro. Temos que ter mais tempo para trabalhar o assunto. Mas as tais crises das dívidas soberanas, de Portugal, Itália, Grécia, Espanha, lá, naquele momento, nada mais é do que uma consequência de como o Estado atuou para tentar ganhar tempo na crise de 2007, 2008. Não conseguiu, a economia mundial ficou estagnada, os capitais fictícios continuaram crescendo, volta a estourar como fenomenologia via dívida pública 2010, 2011. Essa é a segunda fase da crise. Muito bem, de lá para cá o que aconteceu? O Estado continuou se endividando, continuou fazendo ajuste fiscal e os capitais que se valorizaram de maneira fictícia nos mercados financeiros começaram a perceber que por mais que eles arriscassem e tivesse algum sintoma de crise, o Estado vinha lá e bancava. O que significa? Significa que o Estado estava referendando a lógica de atuação dos capitais fictícios nesses mercados. Tem problemas de estimativa, estatísticos, mas se estima que desde 2007, 2008 até o ano passado, 2019, o estoque de capital fictício tinha mais do que quintuplicado no mundo, enquanto a economia mundial tinha ficado relativamente estagnada. Ou seja, notem o seguinte, por que estoura a crise lá em 2007, 2008? Porque tinha um excesso de direitos de apropriação com produção insuficiente para essa apropriação. Estoura a crise. De lá para cá, em razão do que eu falei, eu tive um crescimento ainda mais dos direitos de apropriação e a produção estancada. Ou seja, a razão do estouro da crise de 2007, 2008 continua e de maneira aprofundada. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo mesmo sabia, que outro estouro da crise, a terceira fase da crise, viria em algum momento. Se fala isso desde 2018, e aí tem estimativas, qual banco está mais alavancado, é possível que seja aquele outro, viria em 2019. Alguém falou que poderia ser o estouro da bolha financeira imobiliária na China, enfim, teve vários insights, digamos assim, do estouro dessa terceira fase da crise. Não foi nenhum deles. Nós estamos vivendo a terceira fase da crise agora. E aí é que aparece o coronavírus e a Covid-19. Percebam, eu não estou querendo dizer que o coronavírus ou a Covid-19 não tenha nada a ver com o assunto, é óbvio que tem. Mas é que as razões de fundo para o estouro da terceira fase da crise estavam postas, viria de uma forma ou de outra. Podia ser depois, podia ser em outro tipo de mercado, alguma coisa ia fazer. Não nos esqueçamos que, para e passo a essa crise pandêmica, veio uma sinalização no mercado do preço do petróleo. A estagnação da economia mundial veio por duas frentes no início, lá do começo desse ano, que foi a redução muito brusca do preço do petróleo, em função de uma briga lá, Rússia, China e Arábia Saudita, dentro da OPEP, para e passo a explosão, a expansão do coronavírus, a explosão da crise pandêmica da Covid-19. É que de lá para cá, o efeito Covid-19 mais do que superou aquele ensaio do que poderia ser a terceira fase da crise no mercado do preço do petróleo. Portanto, o coronavírus não é a causa propriamente da crise, mas ele aparece. E por que ele se apresenta assim,
mais aparente, não a razão de fundo, mas mesmo na aparência, como provocando, enfim, esse cataclisma, digamos assim, na economia mundial. Já tem economista, e economista ortodoxo, tá, de direita, liberal, dizendo que nós vamos viver uma crise pior que a de 29, se é que já não estamos. A previsão para esse ano da economia mundial é de uma recessão de 5 pontos percentuais, a gente está em abril, essa é a previsão do FMI. Entre 3,5 e 4 e algo, é uma previsão do FMI, e o FMI, historicamente, ele é otimista, ou seja, tende a ser muito mais grave do que isso. Estamos só em abril, portanto, 1/3 do ano. É perfeitamente possível que nós, de fato, vivamos uma crise da economia mundial pior do que aquela de 29 do século passado, tá? Às vezes eu falo 29, tem gente achando que já é 29 daqui a 9 anos. Sei lá, de repente vai até ser. Mas, qual é o efeito do coronavírus? O efeito do coronavírus aqui é porque no mundo inteiro, claro que tem as especificidades, cada país é um país, cada região é uma região. Deixa eu só pedir para o senhor também acrescentar uma perspectiva, eu nem sei se já está na sua fala, mas só para a gente poder garantir que como é que o senhor avalia, e aí o Brasil sendo uma economia dependente, né, emergente também, e aí a economia da América Latina como um todo, como é que o senhor visualiza essa economia, especificamente nesse cenário, da América Latina e do Brasil, né, principalmente? Tá, pretendia chegar nisso depois, mas enfim, chego lá. Tá certo. Mas eu queria dizer algo importante aqui. Qual é o impacto disso no que nós estamos chamando de terceira fase da crise? A bolha financeira ia estourar. Estourou por conta disso que eu acabei de dizer. Mas qual é o impacto direto? Percebam, no mundo inteiro, as atividades econômicas estão parando, ou estão tendo o seu tempo de rotação, para usar a expressão do Marx, elevado. Demora mais tempo fazer o D virar D linha. E o impacto disso é uma redução das taxas de lucro. Seres como Bolsonaro e Trump estão dizendo que a economia tem que voltar a funcionar, não porque eles sejam loucos, independente do fato de a gente poder achar que eles são ou não são, não importa. Eles estão fazendo isso por razões objetivas, eles estão sofrendo pressões dos donos do poder, lá e cá, dos capitalistas, dizendo, olha, se a gente não voltar a funcionar, se a economia não voltar a funcionar, a taxa de lucro vai despencar. Portanto, a redução, ou quase paralisação total do ritmo de atividade por definir, capital só é capital em movimento, capital parado é a negação de si mesmo. Portanto, a redução da atividade produtiva, das atividades, por definição, capital parado, por definição, crise. Então, o efeito dessa crise pandêmica sobre a atividade econômica, portanto, sobre a crise, sim, direto. Não estou querendo dizer com isso, portanto, que ele não tenha nenhuma relação com a crise. Ele tem, mas ela viria de um jeito ou de outro. Ela veio pela crise pandêmica, a sua profundidade foi majorada por conta da crise pandêmica, e isso nos permite entender por que alguns governos estão, para além da questão sanitária, tentando fazer com que a economia volte a funcionar, independentemente das razões que eles deem, para tentar fazer com que o capital saia dessa sua terceira fase da crise. Bom, os efeitos disso para as distintas economias é diferenciado porque as economias são diferenciadas. Eu estou entrando aqui na discussão de economias periféricas, dependentes, subdesenvolvidas, emergentes, submergentes, aqui não importa a terminologia, e economias centrais. Qual é a diferença de um Trump para um Bolsonaro, dos Estados Unidos para o Brasil? São várias diferenças. Para ficar especificamente na diferença entre a economia americana e a economia brasileira, a primeira delas, e talvez a mais importante, é que o governo americano tem o poder de emitir a moeda universal, o dinheiro universal. O dólar é aceito para pagamentos na economia mundial. O real, às vezes, é aceito no Brasil. Às vezes. O real é uma mísera moeda. O que significa isso? Que, por maior que seja a deficiência da estrutura produtiva da economia americana, e existem deficiências, isso os obriga a comprar coisas necessárias, inclusive para combater a própria pandemia, fora do seu país. Eles precisam, portanto, de meios de pagamento para comprar essas coisas que eles mesmos não produzem em função das deficiências da sua estrutura produtiva. Mas eles conseguem imprimir dólar para comprar essas mercadorias. Nós, aqui no Brasil, temos
mais deficiências ainda na estrutura produtiva, poder comprar insumos básicos, toda a discussão das máscaras, discussão dos respiradores, que nós não temos como produzir, pelo menos não no tempo em que se requer, a nossa dependência de reagentes para fazer, inclusive, testes, para saber se o indivíduo tem ou não tem o coronavírus, tudo isso reflete a nossa dependência tecnológica. Só que, de maneira acrescentada em relação aos Estados Unidos, não adianta nada a gente imprimir reais, o Banco Central aumentar a oferta de reais, que com reais a gente não compra nada no mundo. Então, para a gente comprar coisas no mundo que nós não fazemos, que são essenciais, inclusive, para combater a pandemia, nós temos duas alternativas. Ou nós atraímos capital de fora, o que fica muito caro num cenário de incerteza econômica como que nós estamos vendo atualmente, aumentando taxa de juros, enfim, de outras formas, ou pedindo empréstimo, aumentando a nossa dívida externa. Isso caracteriza muito a diferença de uma economia dependente de uma economia central. Nós temos deficiência na estrutura produtiva de coisas que nós precisamos importar e nós não fazemos, e para pagar essas coisas nós não temos uma moeda que diretamente compre. Então nós temos uma dependência tecnológico-comercial, se vocês quiserem por um lado, e uma dependência financeira por outro. Os Estados Unidos não têm isso. Isso se reflete, dentre outras medidas, dentre outras consequências, se reflete inclusive na explosão da taxa de câmbio que nós estamos vivendo hoje. O câmbio está a 5, não sei, não olhei aqui agora, mas a discussão agora é se ele vai parar no 5,5 ou se vai chegar a 6. Essa é a discussão entre alguns economistas. Então essa é a diferença entre economias básicas, entre economias centrais e economias dependentes. Outra coisa importante, eu vou apenas falar disso, depois eu abro para você me passar uma lista de perguntas para poder atender aí as pessoas que estão ouvindo, tá? Mas algo que eu acho que é importante. Com respeito à reação dos governos, né? Como é que os governos estão respondendo a essa crise sanitária e crise econômica? Eu vou ficar na crise econômica. O que a gente está vendo, assim, hegemonicamente no mundo, de uma reação dos governos, é justamente nesses momentos de crise profunda em que se explicita, ou deveria pelo menos se explicitar, o fato de que essa falsa antinomia Estado-mercado, essa falsa divergência Estado-mercado, embora exista uma diferença entre os dois, é nas crises profundas que a gente percebe que essa discussão Estado versus mercado é uma discussão interna ao liberalismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Para além da sabedoria comum, WhatsApp, Facebook e afins, mídias sociais, quem defende uma maior participação do Estado, pelo simples fato de defender uma maior participação do Estado, qualquer que seja a maior participação do Estado na economia, na sociabilidade, não faz dessa pessoa, desse indivíduo, antiliberal. Para ir no debate clássico lá da filosofia política clássica liberal, o debate Hobbes, Leviatã, Estado, Locke, sociedade civil, apropriada pela economia política de Adam Smith e Ricardo como sendo uma regulação pelo mercado dessa sociedade civil, o debate Hobbes-Locke é um debate dentro do liberalismo. É nesses momentos de crise que a gente percebe que os governos liberais não têm nenhum problema em defender a atuação do Estado quando se requer. E talvez nos momentos em que mais se requer a atuação do Estado atuante, em termos de política econômica, seja nesses momentos. Então, o que os Estados têm feito hegemonicamente? Tem atuado com políticas econômicas anticíclicas, portanto expansionistas, tentando expandir a atividade econômica, tanto do ponto de vista da política monetária, aumentando a oferta de moeda, tem vários mecanismos para fazer isso, mas é basicamente via Banco Central aumentando a capacidade do sistema bancário financeiro de gerar seus meios de pagamento, por vários mecanismos, e também ampliando a política fiscal, ou seja, o Estado gastando mais, nem que para isso ele tenha que emitir mais dívida pública. Notem que grande parte dos indivíduos, economistas e gestores que defendem isso, quando liberais, dizem, mas isso vai ter um preço. Esse ajuste a gente vai pagar lá na frente. A gente se endivida agora para combater a crise, mas lá na frente vai ser preciso fazer mais ajuste para isso. Portanto, o que a gente tem como hegemonia no mundo é uma tentativa dos governos responderem, tentando ganhar tempo para controlar a crise pandêmica,
mantendo algum ritmo de atividade econômica, com políticas econômicas anticíclicas, ou seja, se a economia está num ciclo descendente, tentando puxar a demanda, tentando puxar a atividade econômica, com mais moeda, oferta de moeda e crédito, e com mais gastos do Estado via política fiscal. Alguns estados são meio, para falar do nosso umbigo, do Estado brasileiro, são, para dizer o mínimo, tímidos nisso. Estão respondendo de maneira muito fraca a isso. Por várias razões, por descontrole, por desorganização, por um apego muito forte ao mantra do liberalismo, como se o liberalismo não pudesse abraçar a atuação do Estado, enfim, por várias razões. A atuação aqui do Estado brasileiro é muito tímida, e a que é feita ainda é direcionada para reforçar os que menos precisam. As medidas que a gente está vendo, na sua maior parte, que o governo brasileiro está tomando, e aí não só o executivo, legislativo também, é para tentar dar mais fôlego, principalmente para capitais que já são grandes e, portanto, têm maior fôlego. Nem para dar algum fôlego para capitais menores, eles fazem. Quando se fala de indivíduos, trata-se de dar auxílio de renda, primeiro ínfima, R$600 é nada hoje em dia. É só fazer uma compra no supermercado para você ver quanto custa fazer uma compra no supermercado. Por 3 meses. E é para algumas pessoas. E algumas pessoas têm problema no CPF. Aí você pergunta para as pessoas do governo, tá, e como é que faz para resolver o problema no CPF? Problema das pessoas, quer dizer, não há compromisso do governo em, de fato, não há uma preocupação de fato objetiva em tentar dar algum ritmo, dar alguma sobrevida à economia enquanto a crise pandêmica nos atinge. Eu ia falar algo sobre os cenários para frente, mas acho que isso deve aparecer um pouco nas perguntas. Então, para não ser monopólico aqui na minha fala, eu acho que a gente pode abrir aí para as pessoas. Não, está ótimo, professor. Inclusive, muitíssimo obrigada. Eu queria só, enquanto eu estou aqui ajustando as perguntas e coletando as perguntas que o pessoal mandou, eu queria dar um oi também e agradecer a participação do pessoal. Tem gente de São Paulo, né? Isso, tem gente de... Deixa eu ver aqui que eu anotei algumas coisas. São Paulo, de Curitiba, do Piauí também tem, né? Pessoal de Fortaleza, os professores aqui do laboratório também, os membros do laboratório Cetros também estão aqui. Muito obrigada, gente, pela presença. Alguns colegas. Deixa eu pegar aqui as perguntas. O Caio Vieira perguntou: a China tem algum papel no aumento da rotação do capital mundial? Eu posso fazer um bloco de 3 perguntas, o senhor acha melhor assim? E aí a gente vai... Pode sim. Pode ser? Então, o Caio Vieira perguntou se a China tem algum papel no aumento da rotação do capital mundial. O Augusto Collin perguntou se poderia explicar mais sobre a produção imaterial, né, e o efeito útil. E a Tainara perguntou se o senhor poderia fazer um comentário sobre as transformações da crise dos mercados imobiliários e financeiros dos Estados Unidos em uma crise global, né? Fato que levou à desmoralização. Eu acho que essa você até explanou, né? Que é a desmoralização do discurso liberal em todo o mundo. Pronto, mais ou menos. Perguntas iniciais. Tá, então vamos lá. Eu não anotei o nome das pessoas, mas enfim, eu tô com um caderninho bem pequenininho aqui, então tô tendo que economizar espaço de papel, mas vamos lá. Tá gravado. Sobre a China, a resposta aqui, mais rápida, é sim, e é um sim, assim, rotundo. Porque, nota, quais são os componentes da rotação do capital? São os componentes do tempo que o capital demora para sair do D e chegar no D', a linguagem do Marx. Então, ele precisa, num primeiro momento, fazer com que esse dinheiro se transforme em meios de produção, máquinas, equipamentos, matéria-prima, matéria auxiliar, enfim, e força de trabalho para poder ingressar no processo produtivo. Então, esse tempo que o capital demora para comprar todos os elementos materiais e imateriais necessários para o processo produtivo e a força de trabalho, já é um tempo que ele gasta. Mais o tempo que ele gasta na produção. Isso aí é fundamental, porque esse tempo de produção é que vai constituir o valor. E depois da mercadoria pronta, material ou imaterial, ele precisa de um tempo para vender essa mercadoria, para retransformar aquilo que estava na forma mercadoria em novo dinheiro, de preferência acrescido em relação ao dinheiro inicial.
Então, o tempo de rotação total do capital é o tempo de compra, tempo de produção e tempo de venda. Se a gente leva isso para o plano da economia mundial, isso significa que qualquer elemento que faça com que se reduza tempo de compra, tempo de produção, tempo de venda, isso contribui para reduzir o tempo de rotação do capital mundial. E a China comparece nesses 3 elementos em outros que eu vou falar rapidinho. Primeiro, a China, pelo tamanho da economia chinesa e pelo crescimento da economia chinesa nas últimas décadas, pelo peso dela, portanto, é um demandante crucial do que é a produção e estrutura produtiva das outras economias do mundo. Então, a China entrando, comprando, não só matérias-primas e commodities, mas outras coisas, semi-elaborados de outras economias, contribui para acelerar o tempo de rotação da economia mundial, que no caso do capital chinês é o tempo de compra, mas no caso de quem está vendendo já é o tempo de venda. Pelo fato de ter também aumentado muito, reduzido muito seu tempo de produção na estrutura produtiva chinesa, contribui para a redução do tempo de produção médio do capital mundial. E também contribuiu também para a redução do tempo de venda. Além disso, a China contribuiu para a redução do tempo de constituição, chamemos assim, do capital, do D inicial. Porque às vezes um determinado capital, ele não tem a quantia necessária para começar o empreendimento, começar um negócio. Portanto, precisa juntar, precisa pedir crédito, ou vários créditos. A China, hoje em dia, é credora mundial. Então, o fato de ela ser credora mundial, inclusive da própria dívida americana, mas isso é um outro detalhe, permite com que ela acelere ou diminua o tempo de constituição de crédito de capital em várias instâncias, em vários países. Então, a primeira pergunta é, sim, contribuiu em muito. Tanto é que toda vez que a China tem uma redução na sua taxa de crescimento, isso impacta diretamente no crescimento, na valorização e na taxa de lucro da economia mundial. A segunda pergunta sobre a produção imaterial, aqui, deixa eu aproveitar para tomar uma água. Uhum. Aqui o importante é o seguinte, como eu estou usando o Marx como referência teórica para a minha análise, é preciso fazer uma diferenciação importante, que o que se entende por material lá, na época do Marx, século XIX, não é o mesmo que nós entendemos por material ou imaterial hoje em dia. Quando o Marx está falando de produção material lá no século XIX, ele está dizendo que esta lógica, este valor que se valoriza esse capital, precisa se concretizar em algum valor de uso. Ele precisa comprar e vender alguma coisa. Porque quem compra, compra desejando o valor de uso. Tem que ter algum valor de uso, porque se não tiver valor de uso, ninguém compra. Uhum. Era isso que o Marx chamava de materialidade ou concretude. Só que hoje em dia nós entendemos como materialidade, concretude, algo que seja palpável, algo que seja... Enfim, um serviço não seria material, mas para Marx era. Percebam, tentando ir ao ponto, quando Marx fala de produção de mercadorias como uma característica mais abstrata do capitalismo, são mercadorias materiais e imateriais nos termos de hoje. Tanto é que o Marx, no livro 1 do Capital, quando vai dar um exemplo dessa lógica do capital produzindo o valor que se valoriza, ele vai dar o exemplo da educação. Ele vai falar do mestre-escola como trabalhador produtivo. No linguajar de hoje, aquilo que está sendo vendido ali, a educação, entre aspas, é imaterial. Percebam, para Marx não faz diferença alguma se a mercadoria que vai ser comprada, vendida, nos termos de hoje, material ou imaterial. O que importa é que ela tenha um valor de uso. Não sei se isso responde à pergunta da colega sobre produção imaterial. A terceira pergunta era, assim, isso é importante, como é que a crise lá do subprime virou uma crise global? Notem, lembre-se que eu falei que a característica do mercado subprime imobiliário americano é o fato de que os bancos davam crédito imobiliário para indivíduos que tinham pouca probabilidade de pagar essas hipotecas, essas dívidas. Mas notem, o negócio do banco é emprestar porque pediu emprestado. Ou seja, o banco tinha uma hipoteca que ele dizia que se aquele indivíduo não pagasse aquela hipoteca, ele poderia pegar a casa para ele, banco.
mas ele estava com um papel na mão, ele precisava dar liquidez ou alavancar aquele papel, que era capital fictício, ou é capital fictício. O que os bancos fizeram? Todo banco faz isso. Eles pegavam vários desses papéis, desses títulos, esses capitais fictícios, e construíam fundos de investimentos, colocavam junto com outros papéis e repassavam para seus clientes, alguns deles, inclusive outros bancos. O que significa isso? Que aquele papelzinho, aquele mico, aquele crédito que tinha, ou aquela hipoteca que tinha baixa probabilidade de ser paga lá na frente, acabava entrando numa cesta de bens, portanto, uma rentabilidade média, de títulos, que definia uma rentabilidade média, em cestas de investimentos, em fundos de investimentos. E o mundo inteiro comprou isso. Outros bancos, países tiveram parte de seus fundos soberanos aplicados nesses fundos de investimento, que tinham nomes que eram engraçadíssimos, mas enfim. Ou seja, quando quebra lá na ponta, lá no mercado supra-imobiliário americano, aquilo é que nem câncer, contamina todos os fundos de investimento que tinham aquele papelzinho lá, aquele mico. Aquilo que se torna podre, empodrece toda a cesta daqueles papéis. Por isso é que em poucas semanas, o estouro da crise do mercado supra-imobiliário virou uma crise da economia mundial. Desculpem falar rápido, mas é que a gente tem que dar vez para todos, né? É verdade. E aí, para abrir o segundo bloco de perguntas, também mandar um beijo, um abraço aqui para o pessoal da Bahia, que está aqui, pessoal de Pentecostes, né, que é do interior do estado, daqui do Ceará, pessoal de Niterói, que está participando também, provavelmente deve ser por intermédio, seus colegas aí também, né, professor? Abraço a Niterói. Eu tenho residência lá, mas eu não consigo voltar nem que eu quisesse, porque, enfim, não podemos. Pronto. A primeira pergunta desse segundo bloco é da professora Erlênia, né, que foi quando o senhor estava mencionando sobre essas compras de títulos podres, né? Ela pergunta, novamente, agora já tem notícias do Estado salvando bancos no contexto da pandemia. Isso inclui compras de títulos podres novamente? O Léo Santos, ele pergunta para o senhor, alguns autores consideram que vivemos uma única crise estrutural ou sistêmica, desde a década de 70, apegando-se principalmente à taxa de crescimento da economia e não à taxa de lucros. Qual a sua leitura sobre a relação entre as crises que eclodiram em 70 para cá e quais os efeitos práticos dessa relação para estender a crise atual? Tem um comentário também do professor Aquiles Chaves, que ele fala, uma das alternativas propostas para a saída da crise vem sendo a impressão de dinheiro para garantir a injeção de liquidez na economia. Segundo a teoria monetária moderna, essa criação da moeda não traria impacto para a economia, o Estado não ia ficar inadimplente em sua própria moeda. Nesse sentido, gostaria que o professor pudesse dar algumas palavras sobre como essa questão do dinheiro e da dívida pública é tratada pela MMT e como esta deveria ser analisada a partir da perspectiva marxista. Ok? Ok, vamos lá. Vamos lá. Sobre a primeira pergunta, também a minha resposta é sim. O Estado está voltando a fazer o que... Na verdade, notem, não é que o Estado começou a fazer isso, de dar liquidez para o mercado financeiro, para fazer com que esses títulos podres não fossem precificados para baixo, só depois do estouro da crise de 2007, 2008. Essa é uma das funções do Estado no capitalismo. Assim funciona, o capitalismo assim funciona. O Estado assim funciona, é para isso que ele serve. Então não é novidade. Ele voltou a fazer isso sim agora, porque sempre fez, mas a novidade é que em alguns países, e no Brasil inclusive, a gente está tendo normatizações, algumas emendas, inclusive a Constituição sendo aprovadas aí, para facilitar isso. Ou seja, para fazer com que os mecanismos que permitem ao Estado comprar esses títulos sejam cada vez mais diretos, com menos mediações e, portanto, que essa lógica se aprofunde. Então, a resposta é sim, mas não é novidade. 2, talvez a novidade seja a de que não só no Brasil, em outros lugares também, mas no Brasil isso está muito claro também,
é que as formas de fazer isso estão sendo cada vez mais facilitadas para que isso seja feito diretamente. A segunda pergunta é uma pergunta importante, e aí eu vou te dizer qual é a minha posição e tentar justificá-la. Eu não acho que a crise de hoje, que vem desde 2007, seja a mesma daquela que estoura nos anos 60, 70. Aliás, é muito comum se falar de crise dos anos 70. Os problemas da acumulação capitalista começam em 67, 68. Eu até sei por que as pessoas costumam falar de crise dos anos 70, mas, enfim, não é o caso de tratar disso agora. Eu acho que a crise agora é uma crise diferente. Por que eu acho que é uma crise diferente? Qual é a minha forma de entender o assunto? Voltando ao começo da minha primeira intervenção. Um dos papéis que as crises estruturais têm no capitalismo é tentar dar uma limpada no terreno daquilo que foi superacumulado antes, para que uma nova fase de recuperação seja possível. E quando eu falo aqui nova, é nova, ou seja, uma nova lógica histórica, inclusive, de acumulação, seja construída ou reconstruída. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que o capitalismo que se reconstrói, o tal do capitalismo contemporâneo, a partir dos anos 70, 80, a sua lógica, como ele funciona, suas determinações, embora suas determinações abstratas sejam as mesmas, as do capital, são diferentes daquele capitalismo do segundo pós-guerra. O capitalismo depois dos anos 70 não é o mesmo do capitalismo do segundo pós-guerra. E ele teve, sim, alguma taxa de crescimento em alguns momentos. Nos anos 80, nos anos 90. Até estourar a crise de 2007, ninguém falava mal do capital financeiro. Todo mundo gostava e ganhava dinheirinho na poupança. Torcia para o William Bonner no Jornal Nacional anunciar que a taxa de juros tinha aumentado, porque a poupancinha tinha aumentado. E está certo, a poupança aumentou. Se aumentou a taxa de juros que corrige a poupança. Portanto, alguma dinâmica de acumulação teve. É claro que não em nada comparado à dinâmica de acumulação do segundo pós-guerra. Mas isso, se a gente pegar a história toda do capitalismo, nunca foi desse jeito. Se a gente pega o segundo pós-guerra, as pessoas costumam falar de 30 anos gloriosos. Eu não entendo isso, né? Porque a Segunda Guerra acaba em 45, a crise começa a estourar 67, 68, se eu sei fazer conta, dá 22, 23 anos, né? Mas enfim, 22, 23 anos em séculos de capitalismo, estatisticamente é zero. Se tem algo anormal no capitalismo, é o segundo pós-guerra, e não essas crises mais profundas. Mas o que eu estou querendo aqui defender é que o que há de novo no capitalismo, pós-crise 60-70, é essa lógica de valorização fictícia do capital que caracteriza o capitalismo dos 70 para cá, que não caracterizava o capitalismo dos 60 para lá. Então, essa mudança histórica, nas conformações e manifestações históricas do que são as leis gerais do capitalismo, nesse capitalismo contemporâneo, me permitem dizer que esta crise que nós estamos vendo é do capitalismo contemporâneo, portanto não é igual ninguém diz que é, mas enfim, não vem diretamente daquela crise dos anos 60 e 70, essa é a minha posição, sei que tem posições contrárias e com bons argumentos. A terceira pergunta é uma pergunta importante, porque no fundo é uma pergunta que permite diferenciar uma perspectiva a partir de Marx, de uma perspectiva crítica com méritos, com enfim, fundamentos, com argumentações de outra vertente teórica. Primeiro que essa Modern Monetary Theory, de moderna não tem nada. Porque ela costuma ser apresentada como se fosse uma grande novidade, o fato do Estado poder emitir moeda sem nenhum problema de financiamento ao fazer isso. Ou emitir dívida pública sem nenhum problema pelo fato de depois monetizar essa dívida, enfim, de não ter a restrição orçamentária do governo, para usar uma terminologia da macroeconomia monetarista, típica do Paulo Guedes, ou novoclássica, que veio a seguir, enfim, isso é tecnicalidade de economista, mas de moderna não tem nada. Essa discussão sobre a neutralidade ou não da moeda e essas suas questões correlatas, ela é anterior inclusive ao Keynes, que talvez seja o principal teórico que dê embasamento teórico para propostas de saída como essa da Modern Monetary Theory. Você encontra já no Marx, o Marx estudando os economistas da época dele, do século anterior, portanto do século XVIII, o Marx estudando o debate entre o que se chamava a época de Banking School e Currency School. Quer dizer, o Currency School
seria, digamos assim, a nomenclatura da época para os monetaristas, os Paulo Guedes da vida, daquela época, sim, eles vão até os dinossauros, se vocês quiserem. E o Banking School, um pessoal próximo ao que hoje se defende em termos de moderna teoria monetária. Então, primeiro, de moderna não tem nada. Agora, até aí, morreu Neves e tantos outros, porque o fato de não ser moderna não quer dizer que não tenha validade, que não seja importante e não ajude a explicar. O ponto central notem, qual é o grande argumento liberal para a expansão da oferta de moeda ser uma saída da crise? O que eles dizem pode ser uma saída de curtíssimo prazo, mas a gente vai pagar a conta lá na frente, porque isso implica num aumento do endividamento do Estado. E vamos ter que corrigir isso lá na frente. O que esse pessoal da moderna teoria monetária procura defender é que não existe essa restrição orçamentária do governo e, portanto, aumentar a oferta de moeda agora é uma boa saída, até porque isso permite retomar a atividade industrial que vai gerar renda lá na frente e permitir a economia ter alguma dinâmica autossustentada de crescimento. Isso não é uma mentira, isso é verdade. Só que o que uma perspectiva a partir de Marx responderia é que há outras coisas de fundo. Primeira delas, moeda e dinheiro não é a mesma coisa. É comum, nessa perspectiva mais heterodoxa em economia, falar de moeda como se fosse sinônimo de dinheiro. A partir de Marx, não é a mesma coisa. Dinheiro é uma categoria, moeda é uma conformação material ou imaterial dessa categoria. Segundo, e mais importante do meu ponto de vista, para Marx, não podemos confundir forma com conteúdo. O problema das crises do capital é a superprodução do conteúdo do capital. O dinheiro é uma de suas formas, mas não é a única. O Marx, lá no início do livro 2, falava de 3 formas: dinheiro, mercadoria e produção. Tem alguns autores tentando atualizar isso, tentando mostrar que há outras formas de capital. Enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas o que o Marx dizia lá é que você não pode confundir conteúdo com forma. Então, restringir propostas de saída da crise a uma das formas do capital é não entender que o centro nevrálgico do porquê o capitalismo entra ciclicamente em crises é o seu conteúdo, o que ele o fato dele ser capital. Por isso é que o Keynes, lá na teoria geral, nunca falava em capital, falava em dinheiro, moeda, que para ele era a mesma coisa. Então, essas seriam as diferenças básicas desde um ponto de vista a partir de Marx, apreciando essa proposta. Mas, de novo, isso aqui dá papo para 3 semanas. Verdade. Pronto. E aí, desculpe o economês, saiu agora. Não, imagina. Bom que a gente vai se apropriando também de outras linguagens. Professor, aí eu vou fazer esse último bloco agora, certo? E aí a gente vai já direcionando já para o encerramento, que a gente já ultrapassou aqui mais de 1 hora de live, né? A gente tinha pensado em algo menor, mas está ótimo o debate, então eu vou continuar aqui com essas mais esse bloco de 3 perguntas, e aí a gente vai ter que encerrar essas perguntas, né? Eu tenho perguntas também, nem sei se vai dar tempo de eu fazer algum questionamento, mas eu vou fazer a pergunta do pessoal agora. O Antônio Macário fez a seguinte pergunta: no último discurso do Barack Obama sobre o Estado da União, afirmou ele que os bancos e as grandes empresas tinham dado a volta por cima desde e já lucravam mais que antes de 2008, mas que os salários continuavam na média dos anos 70 e 80. Isso não constitui um entrave para uma retomada do crescimento nos Estados Unidos e, por consequência, no resto do mundo? O Léo Santos perguntou: você concorda e usa o termo ultraliberalismo? Como o tem caracterizado? Pelo que eu tenho acompanhado, esse termo tem sido usado para caracterizar o acirramento das características predatórias e antidemocráticas do neoliberalismo, seja na atuação do capital ou dos estados. E o Osmar Gomes perguntou:
se o senhor acredita numa saída da crise que seja menos neoliberalismo. Bom, vamos lá. Tá me escutando bem? Estou. É que o meu som aqui diminui um pouco, mas tudo bem. Eu vou aproveitar a terceira pergunta para já falar dos cenários, para encaminhar para a gente encerrar, pode ser? Pode ser. E aí a gente faz uma conclusãozinha com uma inquietação que eu estou aqui, tá bom? Beleza, então vamos lá. A pergunta do Macário, grande abraço, Macário, ele é o responsável por isso tudo. Pelo menos desde 4 horas, isso tudo não. Esse é o Antônio Macário, é o irmão. Ah, o Antônio, então é parente. Não é o Epitácio, é um Antônio. Quando eu estive no Ceará, eu fiquei sabendo que os Macários são um clã. É verdade. Bom, vamos lá. Então, a pergunta do Macário me permite tratar de 2 questões importantes. A primeira delas, ele tem razão em lembrar, quer dizer, o preâmbulo da pergunta dele nos permite lembrar o seguinte: o fato do capitalismo estar em crise não quer dizer que todo o capital esteja em crise. Ele bem lembrou que depois de 2007, 2008, capitais, especificamente alguns que estão atrelados à lógica de valorização de mercados financeiros, cresceram de lá para cá. Como eu falei antes, ele resgatou com a intervenção do Obama. Portanto, a crise não significa necessariamente que esteja todo mundo perdendo. É característica das crises, como consequência da crise, também a centralização de capital. Alguns capitais, via de regra, mas não sempre, os menores tendem a ser absorvidos por capitais maiores. Eu tenho uma centralização do capital, o que também é um fator que pode permitir ao capital sair e se recuperar lá na frente, por várias razões. Mas ele associou isso com uma redução, quer dizer, um crescimento desses capitais de lá para cá, desde que estoura a crise de 2007, com uma redução salarial de lá para cá, se isso não poderia ser um entrave para a retomada da acumulação ou uma explicação ou motivo para que eu tivesse uma nova fase da crise. A resposta aqui é, em abstrato, não. Por que em abstrato, não? Porque em abstrato o capital não precisa de crescimento de salários para manter uma dinâmica de acumulação. O que o capital precisa é de mercados que realizem, portanto, que comprem aquilo que foi produzido na forma mercadoria pelo próprio capital. Do ponto de vista ainda abstrato, irrelevante para o capital quem é que vai comprar, desde que alguém compre. Algum indivíduo, algum agente, alguém compre. Portanto, a mera redução de salários em abstrato, o que faz, evidentemente, é reduzir a parcela do mercado dos trabalhadores que recebem salário, e a demanda desses trabalhadores vai se reduzir, é verdade. Mas isso em nada impede, ainda em abstrato, que algum outro indivíduo, agência, instituição possa compensar essa redução dessa parcela do mercado, desde que a estrutura produtiva se adeque para produzir mercadorias para essa outra parcela do mercado. Aqui tem um exemplo muito claro histórico. Um dos momentos onde a economia brasileira mais cresceu, o mal chamado, porque, enfim, é mal chamado, milagre econômico, lá no começo da ditadura militar, foi um dos momentos onde a gente teve maior achatamento salarial. O grande Celso Furtado, economista, chegou a falar que estaríamos em uma estagnação porque tinha redução de salário. E o que se comprovou é que, na verdade, a economia brasileira cresceu mais do que vinha crescendo antes. Quer dizer, em abstrato, o capitalismo não precisa de mercados constituídos com base salarial. O que ele precisa, sim, aí indo mais para o concreto, é que se isso acontece, um achatamento salarial, eu tenho uma compensação, por um lado, de outros mercados para garantir a dinâmica da rotação do capital e uma conformação da estrutura produtiva, porque de nada adianta você reduzir salários, ter demanda de outras instituições, mas a estrutura produtiva tua está toda voltada para produzir bem salário. Aí não vai dar certo. Você tem que também ter uma mudança da estrutura produtiva em função dessa mudança na estrutura da demanda. Segunda pergunta sobre o ultraliberalismo. Eu confesso, talvez eu esteja confinado demais, eu esteja seguindo à risca, né, as recomendações, mas eu confesso que a primeira vez que eu escutei o termo ultraliberalismo foi quando me mandaram flyer é coisa de velho, né? Enfim, me mandaram aqui a foto aqui de divulgação do evento, da live, onde tinha ultraliberalismo no título. Foi a primeira vez que eu escutei o termo, mas eu entendo o que ele quer dizer, e faz algum sentido. Quer dizer, vou para o outro lado.
só faria sentido a gente usar o termo ultra, porque alguém poderia dizer, por que não simplesmente liberalismo? Por que ultraliberalismo? E aí eu entendo essa nomenclatura ultraliberalismo, eu nunca usei esse termo, eu usava mais liberalismo, usei vários termos, talvez ultraliberalismo seja melhor mesmo, mas enfim. É porque não é estranho ao liberalismo, não é estranho ao liberalismo, primeiro, políticas econômicas heterodoxas. O liberalismo para ser liberalismo, o neoliberalismo para ser neoliberalismo, não precisa implementar políticas econômicas ortodoxas como as que nós vemos hoje em dia via Paulo Guedes. Por exemplo, agora, estourada a crise pandêmica, você tem políticas econômicas heterodóxicas, anticíclicas. Já tivemos nos anos 90. No governo Fernando Henrique, você tinha um neoliberalismo ali sendo implementado, mas você tinha uma política econômica heterodoxa do que nós economistas chamamos de política de estabilização, aplicando âncora cambial, ou seja, segurando o preço da taxa de câmbio. Não há nada menos ortodoxo do que isso. Então não há nenhum problema do neoliberalismo trabalhar com políticas econômicas heterodoxas. O que eles neoliberais vão dizer é que o que define o caráter da política econômica, ortodoxa ou heterodoxa, é a conjuntura. O que eles estão dizendo é que a conjuntura de crise, ou do pré-crise pandêmica, exigia uma política econômica ortodoxa por causa do ajuste fiscal das reformas, segundo o que eu expliquei alguns minutos atrás. Segunda coisa importante, o neoliberalismo, para ser neoliberalismo, tampouco precisa ser contrário, ou não implementar, ou estar ausente em termos de políticas públicas, políticas sociais. Defender algum tipo de política pública social não faz do indivíduo que defende essa política pública social um anti-neoliberal. Os neoliberais têm propostas para políticas sociais. O primeiro economista a propor algum tipo do que hoje se chama renda mínima foi um cara chamado Milton Friedman, professor em Chicago do Paulo Guedes. Acho que não dá para dizer que ele seja lá muito companheiro, tá certo? Mas ele tinha algo a dizer sobre o assunto. Na lógica dele lá, vale a competição de todos contra todos, mas desde que no ponto de partida eu tenho um mínimo, não de igualdade, mas um mínimo de... Não adianta nada eu estabelecer a concorrência entre um super rico e alguém que não tem dinheiro nem para comer. Dizia Milton Friedman, precisa uma renda mínima que permita um mínimo de condições iniciais para que esses indivíduos possam concorrer não deslealmente e, portanto, os mercados assim funcionariam. Essa era a proposta do Milton Friedman. Então, o neoliberalismo ele não é avesso a políticas econômicas heterodoxas e tampouco é avesso a políticas sociais, desde que sejam focalizadas, compensatórias, pontuais, né? Enfim. Portanto, o termo ultraliberalismo faz sentido quando, em função de várias razões, o neoliberalismo se apresenta com políticas econômicas ortodoxas e restrição das políticas sociais. E aí eu vou me encaminhar para a terceira pergunta, sobre o cenário, sobre a saída neoliberal. Eu acho que a saída vai ser neoliberal independente de qualquer coisa. Qualquer tipo de estado de bem-estar social 2, welfare state tipo 2 é wishful thinking de keynesiano, enfim, querendo voltar aos 30 anos gloriosos que na verdade foram 22 ou 23. Acabou, não vai existir mais. A saída vai ser neoliberal. O que a gente pode discutir é que tipo de neoliberalismo vai ser esse. O que nós estamos vendo agora, no imediato estouro dessa crise pandêmica, é um neoliberalismo que está implementando políticas econômicas heterodoxas, falei aqui já das políticas econômicas anticíclicas, e políticas sociais, por mais ínfimas que sejam, modestas, mas com políticas sociais, em outros países muito mais, tá certo? Mas pensando em termos de cenários, o que eu estou vendo, o que está sendo sinalizado, inclusive por quem está implementando esse tipo de neoliberalismo maquiado, ou enfeitado, ou perfumado, se vocês quiserem, nesse imediato turbilhão da crise pandêmica, eles já estão sinalizando que, passado esse turbilhão da crise pandêmica, nós vamos ter que pagar a conta. Portanto, o meu palpite, o meu cenário mais plausível é que lá na frente, o ultraliberalismo, ou seja, o neoliberalismo com política econômica ortodoxa e avesso às políticas sociais, tende a ser o cenário mais possível lá na frente
do capital, do próprio capital, para tentar sair da sua crise. É claro que tudo isso, ainda mais falando em futuro, está permeado por luta de classes. O que eu estou vendo é a tendência que o capital está nos mostrando, que vai tentar empurrar para a sociedade lá na frente. Se a sociedade vai deixar o capital empurre isso para cima da gente ou não, aí vai depender da luta de classes. A gente pode não enfrentar a luta de classes, a gente pode enfrentar e perder. Nesses dois cenários, o que eu vejo lá na frente é mais ajuste e mais reformas. Pronto, então só para aproveitar esse gancho que o senhor deixou, para eu poder fazer a minha pergunta também, que é o que, na verdade, é o que mais me motivou também a construir esse projeto, né, também junto com o Cetros, que é a gente poder também discutir e pensar em estratégias para essa classe trabalhadora, né? Então, na sua perspectiva, o que o senhor vislumbra para esse novo cenário, né? Esse catastrófico cenário, na verdade, porque muita gente tem ouvido falar que haverão profundas transformações econômicas e políticas, né? Então, de que forma a classe trabalhadora, nesse cenário agora, pode se reunir, se reorganizar para a gente poder, de fato, concretizar, né, essa tão esperada, tão desejada, almejada luta de classes? Olha, aqui de novo isso é uma conversa para 3 anos, né? Mas eu diria o seguinte, do ponto de vista mais abstrato, justamente nessas encruzilhadas estruturais da história, em que se pode, é uma possibilidade, não é uma necessidade, se pode tomar mais consciência daquilo que de fato está por trás das meras aparências. Eu acho que essa crise pandêmica, para aqueles de nós que continuarmos daqui para frente, nos permite desmistificar algumas coisas. Várias. Primeiro, caracterizar melhor o inimigo. Me parece que essa resposta de curto prazo à crise pandêmica dos distintos governos nos permite ter claro agora de que essa disjuntiva Estado-mercado é falsa. Na hora que o sapato aperta, mesmo um liberal à la Paulo Guedes é obrigado a admitir que o Estado, nesses momentos, tem que intervir. Uhum. Então já fica a pergunta, por que ele só pode intervir nesses momentos e não em outros? Para ficar um discurso meramente reformista. Não estou aqui, essa é a primeira coisa. Para sair dessa instância mais reformista, digamos assim, outra desmistificação que essa encruzilhada histórica nos permite entender é que produtivo é o trabalho. A ciência econômica vulgar para mim é um pleonasmo. Ciência econômica é vulgar por natureza, mas enfim, a ciência econômica já há séculos tenta empurrar a goela abaixo, não só dos economistas, mas da sociedade, uma falsa categoria, a categoria da produtividade do capital. Me parece que essa encruzilhada histórica, acho que não tem muito o que discutir, nem precisa explicar muito, que produtivo é o trabalho. Se não fosse assim, não existiria essa pressão forte, e não é pequena, para que a economia fosse retomada, para que as pessoas voltassem a trabalhar. Engraçado que quando dizem que a economia tem que retomar, eles não dizem que os capitalistas têm que voltar a serem capitalistas. Não, eles dizem que os trabalhadores têm que voltar a trabalhar. Portanto, o produtivo é o trabalho. Isso pode parecer pouca coisa, mas não é não. Permite, inclusive, uma possibilidade, não é uma necessidade, algo que a classe trabalhadora vinha perdendo já há muito tempo, e era a vitória do neoliberalismo, a gente ter consciência da nossa própria classe. A gente não conseguíamos entendermos como membros de uma mesma classe, por várias razões, pelas diferenças dos nossos próprios ofícios. Então a gente exasperava, obliterava isso como se fosse constituinte de novas classes. Então tinha a classe do trabalhador subjetivo, a classe do trabalhador material, a classe do trabalhador imaterial. E a gente esquecia, ou não tinha plena consciência, de que éramos todos trabalhadores em distintos ofícios. Portanto, a classe trabalhadora, com consciência de classe trabalhadora, tem que incluir, não desprezando as distintas especificidades desses distintos ofícios, o fato de ser classe trabalhadora, material e imaterial, produtiva e improdutiva.
intelectual e braçal. Enfim, isso não é pouca coisa. Isso nos permite, acho eu, começar a rediscutir o sujeito revolucionário, que não é pouca coisa. Tem outras questões tão importantes quanto, que dizem respeito, inclusive, à presteza da própria conjuntura histórica que é, e como é que nós nos organizamos a partir daí. Quais são essas formas, quais são essas novas formas. Eu acho que isso aí a gente vai aprendendo conforme a gente for caminhando, não tem muito jeito. O que a gente não pode fechar os olhos e, primeiro, achar que as respostas estão lá atrás e, portanto, basta de replicá-las hoje em dia, e que elas estão dadas assim de maneira imediata. A gente tem que pensar, refletir sobre dia a dia, o cotidiano tem que nos levar a refletir sobre as formas como o capital está tentando sair dessa sua crise, empurrando ajustes sobre nossas costas para tentar responder. Termino dizendo o seguinte, no mundo inteiro, mas a gente pode ver isso pelo Brasil, estão sendo aprovadas medidas online, constitucionais, que não teriam como ser aprovadas numa situação distinta dessa, não conseguiram aprovar no ano passado, por várias razões, estão aprovando agora. Para citar apenas um exemplo, não é único, a tal da carteira de trabalho verde e amarela. Isso é um aprofundamento da desestruturação trabalhista, laboral no Brasil, impressionante. E está sendo tocado, primeiro a toque de caixa e de maneira natural, usando-se a falsa desculpa mistificada da crise pandêmica. Então, acho que dia a dia a gente tem que tomar consciência dessas coisas e encontrar meios, mecanismos, formas, pressupondo a consciência de classe, de enfrentar essa luta de classe. A luta de classe não vem depois da crise pandêmica, ela já está. Sempre esteve. Ok. Muitíssimo obrigada, professor. A gente agradece demais a sua disponibilidade. Lembrando que, e aí a gente pede aqui desculpa por a gente não conseguir responder todas as perguntas que foram feitas aqui nos nossos comentários devido ao tempo excedido, né? Mais do que excedido. A gente agradece também, principalmente, queria agradecer em especial a Tainara, que tem me mandado aqui as perguntas de forma privada, porque fica mais complicado de estar aqui com o senhor, né, prestando atenção na sua aula, na sua maravilhosa aula e nos comentários também. Então, Tainara me ajudou bastante. Um abraço, Tainara. Tainara também faz parte do Cetros, né? Agradecer todo mundo que participou e que estão até agora. Dizer que o professor estará com a gente, se tudo permitir, né? Com a gente no nosso 7º Seminário Cetros, que desse ano será internacional. E aí agradecer que o pessoal, tem gente do México também assistindo a gente, viu, professor? Então, já estamos numa live internacional, já para ir ficando próxima e íntima do evento internacional que a gente está propondo. Que mais que eu fiquei de falar? Esse projeto aqui que a gente está propondo, ele vai acontecer todas as quartas-feiras, certo? Às 19 horas, excepcionalmente hoje, a gente ficou às 4 horas, porque a gente já tinha um acordo com o professor, certo? Então, acompanhe nossas redes sociais, lá tem muito mais informações. Quem ainda não segue, quem ainda não acompanha, por gentileza, né? E ajudem, contribuam, compartilhem, dê os joinhas, né? Para a gente poder cada vez mais alcançar essas pessoas e socializar esse conhecimento, né? Agradecer a próxima live que vai acontecer dia 22 de abril, certo? Próxima quarta-feira, às 7 horas, com o professor Giovanni Alves e com o professor Juari Chagas, já está confirmado também, com o tema Trabalho e Organização Políticas, Desafio para a Classe Trabalhadora. E aí, não por um acaso, eu encerrei com essa pergunta também para ser o próximo gancho também da nossa próxima live. Tá bom, professor? De toda forma, todo mundo aqui está mandando um abraço para o senhor. O professor Macário acabou de mandar um comentário aqui também agradecendo a sua aula. Os alunos que vieram aqui do mestrado também estão aqui assistindo a sua aula. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. E, posteriormente, a gente vai deixar os links aqui com o material que o senhor disponibilizou para a gente, certo? E a gente vai tentar
transcrever essa live também, essa aula, para outras formas de acessibilidade. Tá bom? Tá bem, eu que agradeço, Natália. Manda um abraço para todo mundo aí do CETROS. Breve estaremos juntos. Obrigada. Um abraço, professor.